Pra gravar aqui. Então, é porque assim, ó, o que nós vemos na Bíblia é, Cristo ele fala, ele não veio abolir nenhuma lei. Então, nem a lei cerimonial Cristo aboliu. Entendeu? Porque se ele abolisse, ele não precisaria, não faria nem sentido a morte dele. O que ele faz é cumprir o princípio da lei. Entendeu? Ou seja, a forma de se praticar aquela lei, ela foi modificada com Cristo. Por quê? Porque antigamente era necessário sacrificar o cordeiro. Agora Cristo morreu para cumprir o significado disso. E com isso, nós não sacrificamos o cordeiro. O que nós fazemos? Nós pedimos perdão a Deus em nome de Cristo, ou seja, pelos méritos de Cristo. Entendeu? Então só isso que... Isso é só um exemplo. Tem várias outras coisas. Entendeu? Vamos para Colossenses 2,16? Só terminar de tirar a dúvida aqui dela, a gente vai para Colossenses já. Tá? Então, esse do cordeiro que eu falei é só um exemplo. Né? Mas a gente poderia pegar vários outros, como a questão do sacerdócio. Existiam várias leis a respeito do sacerdócio. E também, nós temos hoje com Cristo. Entendeu? Então, Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Lembra que a gente estudou na lição a respeito do irmão? O quê? Do irmão. Porque quando alguém, por exemplo, quando alguém ficava pobre, por exemplo, né? E aí o irmão, ou um parente próximo, podia ir lá e comprar de volta a terra para ele. Ou se ele era escravizado, o irmão poderia ir lá e comprar ele para poder libertar. Então isso eram leis também que foi dada para o povo de Israel. E que isso nós temos o sentido mais pleno com Cristo. Que é Cristo, nosso irmão, que nos liberta. O Cristo é nosso irmão, que nos dá uma terra da Nova Jerusalém, entendeu? O que acontece com Cristo, na verdade, é que a lei ela passa a ter um sentido mais amplo. Então, a partir de Cristo, a gente começa a entender melhor o que Deus queria dizer para o povo que eles não entenderam no Antigo Testamento. É tanto que, quando a gente fala os 10 mandamentos, eles são eternos, eles são, mas não na forma de 10 mandamentos. Entende? Porque lá na Bíblia está escrito, não faça isso, não faça aquilo. Né? E não é dessa forma que foi eterno. Isso foi escrito dessa forma porque o povo, o que Paulo escreve aqui em Gálatas, por causa das transgressões do povo. Por causa do povo, o povo estava tão distante de Deus que Deus teve que colocar uma linguagem mais forte para eles poderem entender. É por isso que Deus mandava apedrejar. É por isso que Deus mandava matar. Por causa que era a forma que Deus achou melhor para eles entenderem o que significava, os princípios dele. É por isso que quando alguém era adulterado, era apedrejado. Mas isso, Paulo explica, olha, essa linguagem, essa forma da lei, foi dada só até ali. Agora, com Cristo para frente, a gente entende melhor. Porque eles não tinham Cristo vivendo para mostrar o Deus de forma plena, o amor de Deus de uma forma plena. Agora que nós já temos revelação suficiente para entender. E aí eu entendo agora o que Deus quer dizer com a questão da fidelidade. Porque pensa comigo o seguinte, a gente sabe que a lei de Deus é eterna. Mas a Bíblia fala, não adulterarás. Mas os anjos, eles não têm relação sexual. Eles não se casam nem se dão em casamento. Então como que eles não vão adulterar? Como que eles iriam adulterar? É impossível. Só no sentido de adultério. Que nós conhecemos. Mas qual é o princípio do adultério? Fidelidade. Do não adulterar, né? A fidelidade. Então, existe um princípio por trás. E Cristo, ele amplia. Ó, antigamente fala, não adulterarás. Mas se você já olha com olhar impuro, se você já olha desejando, você já pecou. Porque você tem que ter fidelidade até nos pensamentos. Seus pensamentos têm que ser puros, não só a sua ação. Então, você não está se distanciando de Deus só quando você está praticando, mas desde quando você está pensando. Então, com Cristo, nós temos um sentido muito mais pleno.
Visto desse ponto, explicando assim, dá para entender Entendeu? claramente. Esse é o ponto. Agora vamos lá para Colossenses, então. E vamos descobrir o que será que Colossenses está falando. No Colossenses, capítulo 2, verso 16. Esse é um texto muito usado para dizer, olha, Paulo ele fala que não é julgar por causa da guarda do sábado, ou se come isso ou aquilo, né? Então vamos ver o que Paulo está querendo dizer aqui. Colossenses 2,16. Diz assim, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Bom, uma das interpretações que muitas pessoas dão é, esses sábados aqui, que ele está falando, são sábados cerimoniais. Porque os judeus, eles tinham outras festas que eles também chamavam de sábados. Né? O sábado, ele não é um uso exclusivo só para sábado do sétimo dia. Eles chamavam outras festas de sábado também. Mas, o que eu entendo aqui, na verdade, é que ele está se referindo sim ao sétimo dia. Mas ele, em nenhum momento ele está dizendo que a gente não deve guardar o sábado. Por que eu entendo que é o sétimo dia? Porque ele fala assim, ó, ninguém vos julga por causa de comidas ou bebidas, ou dia de festa. Essa expressão aqui, dia de festa, ele se refere a comemorações que aconteciam anualmente. Então, todo ano tinha as festas, né, anuais. O dia de festa, ou lua nova, que era uma comemoração mensal, e depois, ou sábado. Entendeu? Falando, dia de festa, anual. Lua nova, mensal. Ou sábado, semanal. Ele está se referindo a todo tipo de festa que tinha. Até, inclusive, o sábado do sétimo dia. Mas com isso ele está abolindo? Não. Vamos para o contexto. O que ele estava dizendo? Lá no verso 8, a gente já tem que voltar, para a gente começar a entender. O que Paulo tinha em mente quando ele fala isso? No verso 8 diz assim, ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Ele já começa falando assim, ó, cuidado para você não ficar enredado, né, com sua filosofia, ou seja, filosofia humana, e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Eu pergunto, é filosofia humana e é sutileza, vã sutileza, a guarda do sábado? Não, porque foi o próprio Deus que deu. A gente fala que é uma filosofia humana, não, está lá em Gênesis capítulo 2. Foi o próprio Deus que deu. Então ele tá alertando sobre coisas humanas e não sobre divinas. Conforme a tradição dos homens. Aí fala, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele já está falando, ó, cuidado com essas coisas que é do mundo. Se a gente falar que Paulo está preocupado com o sábado aqui, a gente está falando que o sábado é coisa do mundo. Sendo que Deus foi quem instituiu o sábado. Então, dentro do contexto, ele já sabe que o sábado não tem nada a ver com o que Paulo está querendo alertar. Mas vamos lá. Verso 17 em diante. A gente volta agora para o contexto. Após o verso 16. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, prestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então observa que ele está condenando a idolatria do culto aos anjos. E depois fala, verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Depois o verso 23. Olha o que diz o verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e tem falsa humildade. E de rigor ascético. Então ele está sendo contra o asceticismo. O que é asceticismo? É a crença de que nós não devemos buscar prazeres da carne. Em que sentido? Prazeres humanos, naturais. E buscar somente o que eleva a alma. Então a pessoa se abstém tudo daquilo que é
prazeroso para nós. Seja saudável, por exemplo, a questão da alimentação, a questão até de quem é casado da relação sexual. É tanto que ele fala, ó, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então ele está falando até mesmo que eles utilizavam isso para poder ir contra a sensualidade e eles proibiam até mesmo relação sexual até de pessoas casadas. E ele está falando, isso aqui não tem nada a ver. Então vocês estão praticando culto a anjos, idolatria, vocês estão ensinando heresias e estão dando ouvidos para filosofias e rudimentos do mundo. Então isso fazia com que toda a adoração que eles faziam perdia todo o sentido. Então toda adoração de questão de comer, de beber, perdia o sentido. Das festas perdia o sentido. Do sábado também perdia o sentido. Então o que ele está criticando é a forma de adoração. Não tem nada a ver com o mandamento do sábado. Porque ele está criticando as formas humanas de fazer as coisas. Então, Colossenses 2,16, em nenhum momento ele fala que não devemos guardar o sábado. Agora, só para reforçar isso, olha que interessante. Quando a gente vai para Atos capítulo 16, nós vemos que Paulo, ele guardou o sábado. E aí a pessoa pode falar assim, mas Paulo ele guardava o sábado porque ele estava no contexto de judeus, né? Ele ia nas sinagogas e tudo. Só que aqui, no verso 13, 16, verso 13, nós vemos falando a respeito do sábado, ele estava numa cidade pagã, que nem tinha sinagoga. E o verso 13 diz assim, ó, Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Observe, ele procurou um lugar de oração. Ele procurou um lugar em meio à natureza para poder, um lugar bom para poder orar, para poder estar adorando a Deus. Porque é isso que se faz no sábado. E Paulo, vários anos depois da morte de Cristo. Né? Outro texto é Mateus 24, 20. Que diz assim, ó. Mateus capítulo 24, no verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Qual que é o contexto de Mateus 24? Isso aqui é um sermão profético de Cristo. Então Jesus ele está profetizando a respeito do futuro. E aqui Lucas, ele aplica essa ocasião à destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, quase 40 anos depois da morte de Jesus. Né? Na verdade, mais de 40 anos depois da morte de Jesus. Né? Que muitas pessoas falam assim, não, mas aí é porque eles ainda não tinham entendido ainda, né? Só ficou claro para eles depois do Pentecostes e tudo mais, né? Mas a gente observa que esse Cristo está falando de uma coisa que aconteceu no ano 70, mais de 40 anos depois da morte dele. E ele fala, olha, cuidado para que quando Roma sitiou Jerusalém, né? Orem para que não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque seria ruim para eles fugirem. O inverno seria terrível para poder fugir, porque o inverno para eles lá é terrível, o frio. E no sábado, porque eles corriam o risco de transgredir o sábado. Mas por que Cristo ele falaria isso se não teria mais a guarda do sábado? Não faz nenhum sentido. Então Cristo ele está aqui, ele está defendendo até a guarda do sábado. Ó, os meus discípulos vão continuar guardando o sábado. E por conta disso, eu vou até orientar, ó, ore para que nem aconteça no sábado. Entendeu? Então, só com isso aqui a gente percebe que, tanto para Cristo quanto para Paulo, em nenhum momento nós vimos aqui alguém dizendo que não tem mais a guarda do sábado e tudo mais. E pelo contrário, o sábado, na verdade, é uma bênção para nós. Né? Como eu falei lá no grupo, nós temos a oportunidade de poder descansar e confiar em Deus. É um dia para a gente confiar. Ó, eu não preciso trabalhar porque Deus ele cuida de mim. Ele já me deu 6 dias para poder trabalhar, então esse dia eu vou parar agora de maneira especial para adorar ele. Mas
como lá tem um menino, mas se eu não tiver, tipo, meu trabalho, e eu vou ter que trabalhar desde sábado, no trabalho dele. Porque tem gente que já está no trabalho, né? Que tem que trabalhar no sábado e tudo mais. Olha, toda vez que a gente aceita Cristo, a gente tem que renunciar a muita coisa. Né? E isso não deve ser uma desculpa para a gente não renunciar a outras. Né? Eu sei que é uma situação complexa. Mas nós fomos fiéis a Deus. Se tivermos fé, Ele vai nos suster. Porque é o que a Bíblia diz. Né? Já fui moço, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar no pão. Verdade. Mateus 6, né, fala que a gente não deve ficar ansioso, não deve ficar preocupado pelo comer ou vestir. Ou seja, o que é necessário para nós, Deus ele vai nos garantir. Eu volto a falar a mesma questão. Eu poderia dizer, olha, minhas condições financeiras não estão boas, então eu não vou devolver hoje 10% de dízimo, vou devolver só 5%, mas Deus vai entender. Deus ele pode até nos perdoar por ter feito isso, se a gente se arrepender de verdade. Só que ele determinou que é 10%. E é 10%. Eu não posso escolher, por causa das minhas condições, eu falar, agora eu vou devolver 5%. Não, ele falou que era 10%. Ah, eu quero guardar o domingo, então. Porque para poder trabalhar no sábado. Mas ele falou que é o sábado. É o único dia na Bíblia que tem um nome dado. É o sábado. Os outros dias é primeiro dia, segundo dia. Não tem na Bíblia falando de domingo, de segundo, de terça, não. O único que tem que é remetido com o nome é o sábado. Shabbat. Shabat. Descanso. Vamos então finalizar? Já está na hora. Fazer uma oração. Você ora pra gente, Thalita? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e obrigada pelo sábado, um dia maravilhoso de descanso que deste a nós. Peço que abençoe a vida de cada pessoa que está no grupo, de forma poderosa, o teu Santo Espírito esteja guiando. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado! Feliz sábado!